Galera, ontem trocando uma ideia com um amigo, eu me lembrei desse texto. E aí, cara, Deus falou profundamente de ontem para hoje ao meu coração nesse texto. E aí, eu acho que vai ser um texto maneiro para a gente trocar essa ideia. Não sei se você sabe, mas muitos enganos, muitos ensinos falsos e muitas falsas religiões, elas começaram mesmo num contexto assim, que parecia de santidade. Então, tipo assim, alguém falou que viu um anjo, e anjo é uma parada possivelmente legal, beleza? E essa pessoa viu um anjo, o anjo falou uma parada para ela, ela foi lá, fez aquela anotação do que o anjo falou, e aí depois ela resolveu falar com outras pessoas. Então você vai ver isso, por exemplo, no islamismo, aconteceu dessa maneira. O profeta Mohammed lá, o Maomé, ele ouviu um anjo falando com ele, e ele anotava aquilo, aliás, ele ditava aquilo que o anjo falava com ele. Parece que pela história, assim, né, pela lenda tal, o Maomé lá, o Mohammed, era um cara analfabeto, e aí ele ditava aqueles ensinos do anjo para ele. Mais ou menos no século XIX, quem fez o curso aqui no final de semana de treinamento, viu que uma mulher chamada Ellen White ouviu um anjo falar com ela também. Ela trouxe algumas profecias para aquele grupo de irmãos ali que caminhavam com ela, e daí surge um movimento chamado adventista, né? Adventismo do sétimo dia, que é um movimento que a gente considera contrário à Escritura de Deus, certamente à Palavra de Deus. É um movimento exclusivista, então, tipo assim, eles são sozinhos, a Igreja de Jesus, judaizante, contra vários princípios que são básicos da fé para a gente. Esses movimentos surgiram assim, um anjo apareceu tal. É estranho, cara, que a Bíblia já tinha avisado a gente sobre essa parada de um anjo aparecer e dizer alguma coisa, no Antigo e no Novo Testamento, como algo que poderia ser prejudicial. O Antigo Testamento vai ser justamente esse texto que a gente vai ler. Um profeta vai falar para o outro assim, um anjo falou para mim, vindo de Deus, você tem que fazer tal coisa, só que ele estava ensinando uma mentira. E lá no Novo Testamento a gente vai ver Paulo falando na carta aos Gálatas, e daqui a pouco a gente vai ver essa referência ali projetada, que ainda que um anjo do céu, um anjo de luz, aliás, né, disfarçado, né, de anjo de luz, ainda que um anjo falasse com você alguma coisa diferente do que é o ensino dos apóstolos, o ensino da Bíblia, então avisando para a gente exatamente esse contexto, que alguém poderia dizer que viu um anjo, o anjo falou, e sei lá o quê. Beleza? Ainda que isso acontecesse, isso deveria ser considerado maldição. Maldito é o profeta ou o anjo que falam contra a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, cara, moça, você tem um guia aí para você se orientar. Clóvis, como é que eu posso saber então? Meu amiguinho falou que teve uma visão, que sei lá o quê, teve um sonho, viu um anjo. Como é que eu posso saber? Cara, compara isso com a Escritura. É a Escritura que é a regra para a sua vida. É ela somente a palavra, somente a Escritura. A gente é reformado nesse sentido. O texto vai falar exatamente dessa situação. Um cara vai dizer que viu um anjo, e aí vai distorcer o ensino de Deus. Saca só que parada muito doida estava acontecendo nesse texto aqui. O texto é o seguinte, um profeta, um homem de Deus, não tem nem o nome desse cara, então a gente nem sabe o nome do cara para não ter uma certa idolatria assim, em relação ao cara. Esse cara vai falar com um rei chamado Jeroboão. Jeroboão vai ser o cara que vai dividir os reinos lá de Israel, depois de Salomão, né? Salomão vai dar uma fraquejada, enlouquecida. Você vai perceber também que todo mundo que vacilou, ainda que fosse chamado por Deus e considerado por Deus assim, todo mundo teve que sofrer as consequências dos seus atos.
A Bíblia diz que a gente vai colher o que a gente plantou. Beleza? Então, Davi foi fraco com os seus filhos. Davi vai sofrer por causa disso. Absalão vai perseguir Davi, filho dele, né? Ou aquele que traria paz para ele, né? Absalão, Shalom, o nome do cara, né? Absalom. Então é o cara que traria paz para ele. Pelo contrário, trouxe guerra, maldição, tudo mais, porque era um filho mal criado por Davi. Vários profetas tiveram seus filhos corrompidos assim. Desde Arão, Nadab e Abiú são filhos de Arão e vão já começar vacilando, trazendo fogo estranho para o altar de Deus e vão morrer porque Deus disse que seria assim. Então Deus tinha avisado, ninguém estava desavisado nada disso. A gente vai ver os filhos do sacerdote Eli também zoando tudo. Então a galera trazia lá o sacrifício para o sacerdote e o que os filhos de Eli faziam? Pegavam lá a carne para eles, tiravam de Deus, zoavam a parada que estava acontecendo ali, eram gananciosos, zoavam as pessoas, ofendiam a Deus nesse sentido e vão morrer por causa disso. A gente lembra de Uzá transportando a arca, que vai meter a mão lá na arca, mesmo sendo proibido, vai morrer. A gente lembra no Novo Testamento da galera que zombou de Deus e sofreu também, né? Como Ananias e Safira. Então, um homem de Deus, sem nome, tinha um nome lá, mas a gente não sabe. Ele vai falar para o rei Jeroboão, vai falar para ele assim, esse sacrifício que você está fazendo nesse altar, que está errado, porque já tinha um templo para fazer sacrifício e tal, Jeroboão estava totalmente maluco. Esse sacrifício que você está fazendo que está errado, Deus vai mostrar que isso é uma falha diante dele, o altar vai rachar. E aí Jeroboão fala assim, vocês têm que prender esse cara. Na hora que ele levanta a mão, o rei, para mandar prender o homem de Deus, a mão dele o braço dele fica duro, ele não consegue mais abaixar. Aí ele pede para o cara de Deus assim, ora para Deus para o meu braço voltar para o lugar, que eu não estou conseguindo mais fazer isso. O homem de Deus ora, vários milagres estão acontecendo na vida desse cara. O que eu quero que você saque dessa cena, que a gente vai ler daqui a pouco? Cara, imagina que você conheça uma pessoa que tenha orado para alguém ficar curado e essa pessoa fica curada. Imagina que você conheça uma pessoa que tenha falado em nome de Deus e aquilo que ela falou aconteceu. Um profeta. O que você espera? A pessoa, cara, está na presença de Deus, está obedecendo a Deus, está vivendo como uma pessoa totalmente separada. Mas quando você olha lá para o Novo Testamento mesmo, quando Jesus explica essa relação entre maravilhas e sinais, milagres, sinais, maravilhas acontecerão, seu povo buscar. Eu vou até o final, em oração, não adianta subir para acabar, não. Cara, ainda que milagres, sinais, maravilhas aconteçam, o que Jesus diz, cara? Jesus diz assim, que muitos, nos últimos dias, dirão para ele assim, Senhor, a gente não fez milagre no teu nome, a gente não expulsou demônio no teu nome, a gente não fez tanta coisa. E Jesus vai dizer para eles o quê? Olha, afastem-se de mim, porque eu nunca conheci vocês. Vocês nunca foram meus, nunca foram os meus amigos, os meus discípulos, as minhas ovelhas, aqueles pelos quais eu paguei com o meu próprio sangue a dívida diante de Deus. Ainda que você veja sinais, ainda que você veja milagres acontecendo, todo mundo deve ser julgado, inclusive quem prega a palavra, inclusive o próprio profeta, pela palavra de Deus. Esse cara fez muita coisa muito impressionante. Ele falou com o rei ficou com a mão paralisada. Ele falou, orou a Deus, a mão do cara voltou a mexer. Ele profetizou que o altar ia rachar, o altar rachou.
Só que mesmo assim, ele descumpriu a palavra de Deus e sofreu as consequências de ter se afastado de Deus. Olha só o verso 15, o que vai dizer. Então, o profeta lhe disse, a cena aqui é a seguinte, esse cara mais novo fez esses sinais, Deus falou para ele assim, não fica nessa cidade, não come nada nesse lugar, não bebe água nesse lugar, volta para sua terra por outro caminho. Algumas pessoas vão imaginar que essa ideia de que Deus mandou esse profeta voltar por outro caminho, fosse assim, tipo, para que ele não fosse exaltado, entendeu? Então, a galera podia pensar, pô, ele veio por aqui, vamos ficar aqui nesse caminho, para a gente passar por ele, o cara santo, o maravilhoso, o grande profeta que fez sinais, maravilhas e tal, milagres. Então, para ele não ser meio que adorado, exaltado, Deus fala para ele assim, é provável, cara, volta por outro caminho, por outro lugar. Quando ele está voltando para casa, os filhos de um profeta mais velho, de um cara mais velho, param ele, chamam ele vai conversar com o cara, e o cara mais velho fala para ele assim, ó, vem para minha casa, você tem que comer comigo, você tem que cear comigo. Aí ele diz, não, Deus falou que eu não posso comer nessa cidade. Aí esse cara mais velho fala para ele assim, ou seja, o fato de ser mais velho não significa que é de Deus também não, beleza? Então, ó, o cara mais velho fala para ele assim, ah, não, um anjo apareceu para mim, um anjo vindo de Deus, e esse anjo falou que você podia comer. Mas a palavra de Deus já tinha vindo para ele, já tinha dito que não. E aí o outro inventou uma mentira. E ele rejeitou a palavra de Deus e caiu na mentira, e a gente está nessa parte. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água nesse lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, o cara mentiroso, mais velho, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Exatamente o contrário do que Deus falou para ele. Mas ele estava mentindo, e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor. Bradou, beleza, o cara está gritando. Você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Aí você pensa assim, cara, o que isso significa, né? Nessa cultura, isso é uma maldição terrível, assim. Você gostaria, era legal, era tipo assim, um sinal da bênção de Deus, um sinal que você foi abençoado. São duas questões, né? Uma, você ser enterrado era coisa boa, sepultado era coisa boa, você ser sepultado. Quem não fosse sepultado era uma pessoa amaldiçoada, mas a melhor das bênçãos era você ser sepultado do ladinho dos seus antepassados. Sabe essas igrejas na Europa que tem? Eu também não sei não, beleza? Nunca fui. Nunca fui, infelizmente. Mas tem umas igrejas na Europa assim, tipo, pô, o rei e a rainha ficam lá, um do lado do outro. Pô, Shakespeare e a mulher dele foram enterradas lado a lado, John Knox e não sei quem, tudo pertinho um do outro, assim, para dizer, cara, que legal. Galera, né, quando ressuscitar, no último dia lá o corpo, né, vai estar um do ladinho do outro, tal, era a ideia. Então esse cara recebe uma maldição, ou seja, ele não vai ser sepultado com os seus antepassados.
Quando o homem de Deus, verso 23, acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, do lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram, viram o cadáver estendido ali, com um leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando este soube disso, exclamou: é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o feriu e o matou, conforme a palavra do Senhor o tinha advertido. O profeta disse aos seus filhos: selem o jumento para mim. Eles o fizeram. Ele foi ao encontro do cadáver caído no caminho, com o jumento e o leão ao seu lado. O leão não tinha comido o corpo, nem ferido o jumento. O profeta apanhou o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar por ele e sepultá-lo. Ele o pôs no seu próprio túmulo e se lamentaram por ele, cada um exclamando: ah, meu irmão. Depois de sepultá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponho os meus ossos ao lado dos ossos dele. Amém, até aqui. Cara, não sei se você entendeu, esse texto é um texto muito estranho para a gente, assim, mas na minha opinião é um texto magnífico. Esse texto tem mais de 10 lições, a gente vai aprender 2. A primeira lição é que a palavra de Deus se aplica a todos. A palavra de Deus se aplica a todos, sem exceção. Então, diante de Deus, não tem assim: o pastor tem o direito de vários benefícios que outros não têm, e a galera da banda tem direito a benefícios que outros não têm, e o líder da sua célula tem direitos. Não, não, não. A gente é cristão, a gente acredita no sacerdócio universal, todo mundo, diante de Deus, presta contas por igual. Todo mundo vai ter que prestar contas diante de Deus. Pastores, líderes, reis e anjos vão prestar contas diante de Deus. Por isso que os anjos de Deus nunca vão trazer uma mensagem contrária à palavra de Deus. E a revelação já está aqui pronta. Isso impede a gente de cair em vários enganos, em várias mentiras, em vários problemas. Então, eu não preciso que ninguém me diga nada que não esteja aqui neste livro. O que está aqui neste livro é suficiente para eu tomar todas as minhas decisões segundo o coração de Deus. É suficiente para eu viver de acordo com a vontade de Deus. É suficiente para eu escolher o caminho que Ele me apontou. De vez em quando, um irmão ou outro, e eu não duvido que Deus possa usar para determinadas situações muito específicas e muito assim excepcionais, um irmão ou outro para te alertar sobre uma determinada situação. Mas sempre que um irmão ou outro vem com uma palavra nesse sentido para mim, eu digo para esse irmão assim: amém, guardo no meu coração e acabou. E eu vou ler naquele mesmo dia a palavra de Deus, esperando que Deus fale comigo através da sua palavra. Todos estão debaixo do julgamento de Deus, inclusive os anjos, como a gente está vendo aqui em Gálatas 1:8. Ainda que um anjo diga algo diferente, cara, isso é maldição, não é um anjo de Deus com certeza, não é um profeta de Deus com certeza, deve ser considerado maldito. Se você leva a palavra de Deus no seu contexto, na sua escola, no seu condomínio, na sua faculdade, não sei o que você faz, Muay Thai, Jiu-Jitsu, escolinha de surf, o que vocês fazem, gente? Vocês fazem alguma coisa? Vocês fazem alguma coisa? Onde você estiver, você está levando a palavra de Deus e você vai ser examinado pela palavra de Deus. Você vai ser examinado pela palavra de Deus. Você está sendo julgado pela palavra de Deus. Saca só.
Você tem que ler essa palavra aqui, cara, para examinar a sua própria vida. Isso é um espelho. Então, sabe o que é louco desse texto? Esse texto é o espelho da minha própria vida. Esse texto muito doido mostra como o meu coração é muito doido. A ponto de, num determinado momento, eu estou aqui pregando a palavra de Deus e sendo usado por Deus para milagres, sinais, maravilhas acontecerão. Vocês sempre fazem isso para eu parar, né? Que eu quero ir até o final. Ainda que eu esteja aqui fazendo isso, nada me impede que no segundo seguinte eu esteja em pecado, pecando, maltratando os meus filhos, a minha família. Então eu tenho que estar sempre pedindo misericórdia, Senhor, misericórdia, o tempo todo. Amém? A todo momento, a gente tem que usar esse evangelho para observar o nosso próprio coração. O texto como um todo, galera, está falando de idolatria, na verdade. Então é assim, saca só, tinha um rei que era idólatra, Jeroboão, ele sacrificava no altar que já não estava no templo, ele estava fazendo uma maluquice, tudo contra a palavra de Deus. Aí vem um homem de Deus e fala com ele, e aí um profeta mais velho vê naquele homem de Deus um ídolo também, quer ser enterrado do ladinho dele, porque ele era um outro ídolo agora. Então a idolatria de Jeroboão era a mesma do profeta mais velho. E aí o homem de Deus ouve a palavra do profeta mais velho e desconfia da palavra de Deus. Ou seja, a palavra do profeta mais velho virou o ídolo para o homem de Deus também. Tudo é idolatria nesse texto. Qual é o problema desse texto? É que o meu coração é esse texto. Tudo no meu coração é idolatria, tudo. Se eu oro para o demônio sair, o demônio sai, existe um risco enorme de eu achar que eu sou mais especial do que outras pessoas. Se eu oro para uma pessoa ser curada e a pessoa meu coração pode se inflamar de vaidade e achar que eu sou o queridinho de todos e de Deus. Se eu termino de pregar e você me dá aquele estímulo maneiro, e eu sei que você faz isso com sinceridade, meu coração muitas vezes pode se envaidecer. O meu coração é igual ao coração de Jeroboão. O meu coração é idêntico ao coração desse profeta mais velho. Meu coração é igual ao coração desse homem de Deus. A qualquer momento eu posso tropeçar e cair. O único que é fiel para sempre é o nosso Deus Todo-Poderoso, que entregou o seu único Filho para me salvar. Então a única confiança que eu tenho de perseverar, de persistir, é em Cristo, na fidelidade dEle e não na minha, porque a minha totalmente falha. Só confio em Cristo, somente Cristo. Somente Cristo é a minha... Aí, vocês não estão nem deixando eu começar agora. Já para eu cortar logo. Valeu, galera. Obrigado, é isso. Somente Cristo é a minha rocha. Ele se fez fraco para me salvar, porque eu sou totalmente fraco, não consigo me salvar. Amém? Segunda lição desse texto: todos estão sujeitos a falhar. Todos. Até aqueles que operam milagres, sinais, maravilhas. Até esses, galera. Todos são. É o texto, né, de Mateus 7, 22, 23, que eu citei para vocês. Muitos dirão: Senhor, Senhor, a gente fez uma opção de coisa. Jesus, cara, mas vocês não são meus. Vocês não são, estão distantes de mim. O nosso coração é totalmente enganoso, irmãos. Creia nisso. O seu coração é enganoso. Não siga o seu coração, não siga. Siga a palavra de Deus, o coração de Deus.
E aí você vai ter o caminho correto para a sua vida. No dia que você seguir o seu coração, você será enganado. Como diz o profeta Jeremias, o nosso coração é totalmente enganoso e voltado para o mal. Você deve estar aqui, não porque o seu líder está aqui, não porque você gosta de quem prega aqui, ou você gosta da banda. Então, no início, falei da banda, e a banda é realmente boa. Quem prega, a gente não sabe, né, Carlos? Mas a banda é maneira. Cara, você não deve estar aqui pela banda. Você não deve estar aqui pela liderança do UP. Você deve estar aqui com o seu coração firme em Jesus. A banda vai passar, galera. Daqui a pouco essa galera aqui, infelizmente, queria que ficasse todo mundo, né? É igual meus filhos, eu quero que eles não cresçam. Vocês, mesma coisa. Quero que vocês fiquem no UP para sempre. Mas não. Daqui a pouquinho vocês estarão no gol. A gente sabe lá, daqui a pouco a liderança do UP vai mudar. Deus pode me levar para a glória, Deus pode me levar para a China, Deus pode me levar para onde Ele quiser. Mas vocês permanecem em Cristo. Em Cristo. Se um dia eu falhar também, vocês permanecem em Cristo, aquele que não falha. A rocha de vocês é Ele, não eu, nem ninguém que esteja aqui na frente. Julgue a sua liderança também e a pregação que você ouve pela palavra de Deus. Qual é o nosso problema? Que é uma vantagem também, né? Mas a gente hoje ouve muita coisa na internet, o tempo todo. Vocês possivelmente seguem pessoas que se dizem cristãs. Alguém aqui segue algum perfil de algum pastor assim, ou influencer cristão? Levanta a mão aí, seja sincero. Eu sigo. Eu sigo uma galera, Nicodemos, Hernandes, pastor Henrique, né? Sigo um galerão aí. A gente segue essa galera, a gente está ouvindo informações. Mas olha, não é porque é o profeta mais velho que ele está totalmente certo também. Você tem que julgar pela palavra, meu irmão. É pela palavra. Então não é porque o Nicodemos, e o Nicodemos é um cara de Deus. E, eu sigo o Nicodemos e ouço o que ele está dizendo, mas o Nicodemos é falível, ele não é o Papa, beleza? E o Papa é uma ofensa a Jesus Cristo, porque todo mundo falha, menos Jesus, o Papa é falível também. Então, o Nicodemos, ele não é o Papa, ele é um cara que conhece a Escritura e tal, mas eu estou de olho na palavra o tempo todo. Acorda! Você tem que seguir a palavra, não essa galera que te influencia. E julgue essa galera pela palavra de Deus. Se um dia alguém falar algum negócio estranho, cara, liga seu sinal de alerta. Essa parada que esse cara falou é estranha. Vou ver, na palavra de Deus. Vou buscar na palavra de Deus. E só assim você vai conseguir identificar falsas pregações. O juízo na Bíblia não é proibido. A gente ficou com essa maluquice na nossa cabeça que a gente não deve julgar. Não, a Bíblia diz que o juízo temerário é o tipo de juízo sem base, sem fundamento. Você não deve julgar sem fundamento, mas você tem um fundamento que é a palavra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa declaração que está na palavra de Deus, a igreja é edificada nesse fundamento. Cristo, Filho do Deus vivo. Você tem um fundamento para julgar qualquer um que pregue, pode ser o cara mais importante de todos, o cara que sempre disse coisas muito boas, o cara com doutorado em qualquer lugar do mundo. Você tem que ficar ligado, é pela palavra, somente a palavra. E hoje, infelizmente, tem sido pregado um evangelho muito doido por aí. Aqui, por exemplo, na nossa região, cara, tem muita igreja. Se você olhar em tudo quanto é lugar, igreja direta, uma opção de igreja. Tem uma igreja ali, cara, que tem um cara, tem uma foto de um cara fazendo um negócio assim, né? Só de ter a foto de uma pessoa, já fica ligado, esse negócio está esquisito. Por que o cara botou a foto dele ali? Eu lembro que Lutero, quando disseram para Lutero assim, Lutero, botaram o seu nome no movimento aí da igreja agora.
Estão chamando essa galera de luterano. Ele falou, maldição. Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho nada a ver com isso. Senhor, me poupe, eu não quero meu nome, dando o nome para a igreja de Cristo. Quem sou eu para ter meu nome assim? O cara achou aquilo péssimo, uma ofensa para Deus e teve medo de ser julgado por Deus por causa disso. Calvino odiaria que a gente fosse chamado de calvinista, odiaria. E aí alguém vai lá, coloca uma foto, cara. Fazendo uma paradinha assim, já fica ligado. Quem está pregando falso evangelho, que é o evangelho totalmente contra Jesus, de, você receber, você ser vitorioso, de você vencer. Cara, a Bíblia está dizendo para você, aprende a perder o tempo todo. Morre, carrega a sua cruz, dá outra face, anda 2 milhas, perdoa 70 vezes 7. É tudo, cara. Por quê? Porque você ganhou o maior tesouro de todos. Só que o tesouro não é o ouro, nem a pedra preciosa, que no céu você vai pisar em cima. É o que a Bíblia está dizendo. É outro sistema de valores. Olha para os apóstolos, olha para a vida de Paulo, segunda carta a Timóteo. É a última carta que Paulo escreve. Como é que Paulo está? Numa prisão fria, úmida, sozinho, sem capa, sem nada. Ele fala, cara, no meu julgamento não tinha ninguém do meu lado. Traz uma capa para mim que eu estou com frio. O homem que mais serviu a Deus de todos. Onde é que tem prosperidade nisso, irmãos? Se esse evangelho é pregado de modo falso, cara, não tenha medo de dizer que é falso. Como que você aplica isso à sua vida para a gente terminar rapidinho? Foque na palavra de Deus. Foque na palavra de Deus. Primeira aplicação, não se distraia. Seja íntimo de Deus pela sua palavra. Foque no seu chamado. Tenha coragem de declarar aquilo que você é, Quando na escola fizerem aquelas enquetes assim para saber, qual é a sua opção sexual? E a galera tá botando pressão para você dizer que é bissexual para não dizer que é hétero, você vai dizer, eu sou crente, eu sou hétero, e acabou. Aí o coleguinha vai dizer para você, não, coloca que é bi, que aí você pode namorar do outro sexo, mas você não fica mal na fita com todo mundo. Não, eu sou crente. E ainda faz questão de dizer que você é crente. É para isso que você foi chamado, para dizer a verdade, para viver a verdade. Foca no seu chamado também de modo prático. Então, qual é o seu chamado? Você foi chamado para o Ministério da Reconciliação. Aqui na igreja você serve no time, é nesse time que você tem que focar. Então, eu toco guitarra, cara, me dedico a isso. Vou tocar, eu toco contrabaixo. Não tão bem quanto Sofia, mas vou focar nessa parada. Agora eu vou treinar, vou fazer. Mas tem uma lâmpada ali com defeito. Não sou eu quem faz essa parada, eu tenho que focar no meu chamado. Galera, eu sou tentado a me desviar do meu caminho o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou pensando assim, cara, tem que resolver esse problema. O portão ali está emperrado, é só dar um empurrãozinho ali. Não, mas eu tenho que pregar a palavra, é isso que eu tenho. Pregar a palavra é o que eu tenho que fazer. Mas se eu me pendurasse aqui, eu resolvia rápido. Mas eu fui chamado para pregar. Às vezes eu estou na reunião de oração, não tem ninguém para tocar. Eu penso assim, poderia tocar, mas eu não toco. Não toco, galera, nem se vocês insistirem muito. Não toco na reunião de oração, porque eu não fui chamado para isso. Se não tiver ninguém para tocar, não tem. Maravilha, a gente fica sem. Eu fui chamado para orar e para pregar. É para isso que eu fui chamado. Entende? Se é o baterista, eu não é o cara que resolve o problema da luz. Se você é o cara que resolve o problema da luz, você não toca a bateria. Mas tem um pessoal que serve em 2 ministérios. Só essa galera aí, que tem muitos talentos.
Mas fica ligado também para você não estar servindo demais e daqui a pouco você não está prestando atenção em nada. Foca no seu chamado, beleza? Foca naquilo que você foi chamado para fazer. Há muita distração nesse meio do caminho. Considere, segunda aplicação, considere idolatria o que difere da palavra de Deus. Como que você vai fazer isso? Mergulhando na palavra. Cara, a única forma de você dizer assim, apareceu um anjo, isso é maldição. O pastor lá está pregando uma porção de maluquice, e você dizer, isso é maldição. É só você lendo a palavra de Deus. Pode ter certeza, irmãos, que todos esses movimentos malucos que começaram por aí, com um anjo que apareceu, não sei o quê, foi no meio de gente que não conhecia a palavra de Deus, porque se alguém conhecesse, ia dizer assim, Paulo falou que ainda que um anjo de luz aparecesse, a gente deveria dizer, maldito. Isso é condenação, isso é blasfêmia, a gente não quer nada disso. Guarda essa visão de anjo que você teve para você. Agora a gente vai focar na palavra de Deus. Quer compartilhar uma palavra que esteja relacionada à palavra de Deus? Pô, cara, excelente. Lembra de Pedro? Atos. Cornélio ouve falar de Pedro, vai lá, se ajoelha. Chegou o cara aqui que Deus mandou, foi um anjo que apareceu para ele. De verdade. E o que Pedro diz para ele? Cara, levanta, tá doido? Sou homem igual a você. Pode se ajoelhar diante de mim. Isso é idolatria. A única forma de você fugir da idolatria, e a única forma de eu fugir da idolatria é lendo a palavra de Deus. Então, se eu expulso um demônio e o demônio sai, a palavra de Deus vai me dizer que ele sai pelo nome que está acima de todo nome, que não é Clóvis, beleza? Que não é pastor, que não é nada disso, é o nome de Jesus Cristo. A esse nome toda honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, dá coragem para essa galera viver o Teu Evangelho, assim como a mim, Senhor. Me perdoe por todas as vezes que eu me acovardei, seja na escola, na universidade. Perdoe os meus irmãos também, Senhor. Todas as vezes que eles se acovardaram, não confessaram o Teu nome, não professaram a fé. Senhor, faz com que isso mude na nossa vida, Senhor. Faz com que a gente declare a Tua palavra como única razão de fé e de prática para os nossos corações, para a nossa vida. Faz com que o Teu nome seja exaltado aqui nesse lugar, somente o Teu nome, somente a Tua palavra. Que quando sinais, milagres e maravilhas aconteçam nesse lugar, e Pai, realmente tem acontecido vários sinais, milagres e maravilhas nesse lugar, a gente entenda que é tudo por causa da Tua presença, Senhor. Não é pela palavra de ninguém, pelo poder de ninguém. Nós somos seres humanos como qualquer outro. O nosso coração é tão corrompível quanto o coração desses homens dessa história aqui do Antigo Testamento. A gente depende somente da fidelidade do Teu Filho Jesus. Para isso, Senhor, faz a Tua palavra ser a base do nosso pensamento, da nossa caminhada, das nossas atitudes. Faz a gente mergulhar no Teu Evangelho, Pai, e ter o Teu Evangelho selado no nosso próprio coração, para que a gente viva de modo digno do chamado para o qual a gente foi chamado, Senhor, que é esse ministério da reconciliação, trazer pessoas para o Teu reino, para a Tua glória, para ouvirem a maravilha do Teu Evangelho, Senhor. Faz assim, por favor, livra a gente da idolatria, livra a gente de se considerar melhor do que os outros, e, sobretudo, da gente te ofender, Senhor. Livra a gente disso, em nome de Jesus. Amém.